Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu queria trabalhar com vocês alguns conceitos relacionados às equações diferenciais. O primeiro é o conceito de equação diferencial ordinária. O que é uma equação diferencial ordinária? Bom, a gente viu que equação diferencial é uma equação em que a incógnita é uma função, não é um número, mas é uma função. No caso das equações diferenciais ordinárias, a incógnita é uma função de uma única variável. Então, uma equação diferencial ordinária, ela tem como solução uma função, e essa função, ela é uma função de uma única variável. Caso contrário, ela é dita equação diferencial parcial, ou EDP. Para as equações diferenciais ordinárias, vocês vão ver aí essa sigla EDO. E para as equações diferenciais parciais, menos comum, a gente pode colocar a sigla EDP. A incógnita é uma função de duas ou mais variáveis. Essas são as equações diferenciais parciais. Outro conceito, a ordem de uma equação diferencial. A ordem de uma equação diferencial é a ordem da mais alta derivada que aparece na equação. Então, essa função, que é a incógnita da minha equação, ela vai aparecer ali nessa equação derivada. Derivadas dela vão aparecer e a ordem dessa equação diferencial é dada pela derivada, pela mais alta derivada que aparece nessa equação. Então, vamos ver no exemplo então. Temos aqui essa equação diferencial y 3 linhas mais y' elevado a 7 igual a zero. Bom, aqui eu tenho a derivada terceira, né? A gente viu que essa notação aqui ela está representando a derivada primeira, segunda, terceira dessa função, que eu não sei quem é ainda, y. E o que essa notação também me diz? Implicitamente ela me diz que ela depende, essa função y, de uma única variável, que eu posso chamar de y de x, por exemplo. Mas ela depende de uma única variável, por isso eu posso representar dessa forma, notação aqui com linhas. Aqui eu tenho a derivada primeira dessa função y, e essa derivada primeira ela está elevada a 7. Bom, essa é uma equação diferencial de ordem 3. Ela é uma equação diferencial ordinária, porque a função y só depende de uma única variável, e ela é de ordem 3 porque a derivada dessa função y de maior ordem é essa daqui. Ah, mas e esse 7 aqui? Esse 7 aqui ele está elevando a derivada da função y, que é uma função também. A derivada está sendo elevada a 7. Né? Não é a ordem da derivada aqui nessa notação. A gente está dizendo aqui que é a derivada primeira dessa função y elevada a 7. Vamos ver o segundo exemplo? Olha só essa notação aqui. Y e entre parênteses eu tenho um 4. Isso quer dizer o quê? Derivada quarta dessa função. Então, eu estou derivando 4 vezes a função, que é a minha incógnita, e depois eu somo 8 vezes a derivada segunda dessa mesma função. É uma equação diferencial ordinária? Bom, y só depende de uma única variável. Até por isso a gente está usando essa notação aqui. Então, é uma EDO de ordem qual? Bom, a mais alta derivada é 4, então é uma EDO de ordem 4. Mais um exemplo. Y duas linhas, derivada segunda da função y, menos 2 vezes a derivada primeira dessa função y, mais 2 vezes a própria função y é igual a zero. É uma equação diferencial ordinária ou parcial? De novo, aqui a gente só tem essa notação linha, então a gente sabe que essa função y depende de uma única variável. Senão a gente não poderia usar essa notação. Bom, é uma equação diferencial ordinária, é uma EDO, e qual que é a ordem da maior derivada dessa função y que aparece? Bom,
Aqui a gente encontra, elas estão em ordem, né? Aqui eu tenho a segunda, a primeira derivada e a função y. Então é uma EDO de ordem 2. E nesse exemplo aqui vejam que aparece a notação derivada parcial. Por quê? Porque essa função u, que aqui é a minha incógnita, é uma função de x e de y. Então essa aqui é uma equação diferencial, não é ordinária, ela é parcial. Qual a maior ordem de derivada que eu encontro aqui? Ordem 2. Então, a equação diferencial parcial de ordem 2. Vocês lembram que essa daqui é a equação, a gente viu anteriormente, a equação dita de Laplace, em duas dimensões. Essa daqui a gente também viu anteriormente, a equação dita do calor. E, de novo, olha só, está aparecendo aqui uma derivada parcial. Isso me diz que essa função u, ela depende de x, e olha só, depende também do tempo. Então, essa equação é uma equação diferencial parcial. Não é uma equação diferencial ordinária. E ela é uma equação diferencial parcial de ordem 2, que é a ordem da mais alta derivada de u. Beleza? Vamos ver mais um conceito para a gente fechar. Equações diferenciais lineares são aquelas que podem ser escritas dessa forma. Eu tenho funções a0 de x, a1 de x, a2 de x, assim por diante, até a n de x, que multiplicam a função y incógnita e as derivadas, né? Aqui a enésima derivada, a enésima menos 1, a derivada n menos 1 da função y, e assim por diante. Eu só tenho essa forma aqui do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho uma função g de x, que pode ser 0, mas que pode ser qualquer outra função aqui de x. Então, eu só tenho funções que não são, que são funções de x, né? Y também é função de x, mas eu não tenho a própria função y ou derivadas dessa função y multiplicando a função y ou derivadas da função y. Por isso ela é dita equação diferencial linear. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Dois exemplos. Aqui eu tenho y3 linhas. Quem é que multiplica aqui esse y3 linhas? É a constante 1, uma função constante. Aqui eu tenho 5e elevado a x, uma função aqui de x, multiplicando y2 linhas, que também é aqui a segunda derivada de y com relação a x, né? A variável, a única variável de que depende y. Olha só o que parece aqui. Eu tenho a própria função y multiplicando a derivada primeira de y. Isso aqui é indicativo de não linearidade. Essa equação é uma equação diferencial ordinária, porque y só depende de uma única variável, e é de ordem 3, porque a mais alta derivada de y que aparece na equação é de ordem 3. Agora, eu tenho aqui uma multiplicação da função y por uma derivada da função y. Aí aqui eu tenho uma não linearidade nessa equação. Então, equação diferencial de ordem 3, não linear. E aqui, bom, eu tenho uma função x² multiplicando y duas linhas, que é a função de y, aqui é a segunda derivada de y, está tudo certo até agora quanto à linearidade. Depois eu tenho a função x, que multiplica y linha, de novo, tudo certo. E aqui a constante 1 multiplicando y. Beleza, é uma equação. Aqui eu tenho alguma função de y multiplicando alguma função que é incógnita, né? Y, ou alguma derivada multiplicando y, ou derivadas de y. Não, eu só tenho seno de x, uma função de x, então, que seria aqui a minha g de x, né? Então, está tudo certo. Essa é uma equação diferencial ordinária, porque y depende apenas de uma variável, de ordem 2, a maior derivada que aparece na equação é a de ordem 2, e ela é linear. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos lá, vamos estudar.